Vamos dar agora uma olhada em mais alguns padrões de projeto. Vamos começar com o Chain of Responsibility. Como ele é muito baseado na estrutura do Decorator, é importante dar uma olhada no vídeo do Decorator antes. Então a estrutura é realmente muito similar. Essa mesma hierarquia, com essa mesma recursão aqui que a gente tem no Decorator, né? Então, só que ao invés de a gente chamar essas classes de decoradores, a gente chama ela de handlers, porque a intenção é diferente. Cada handler desse em particular, ele pode parar a execução. Enquanto no Decorator a gente poderia ter várias decorações, vários decoradores em cima da mesma funcionalidade básica e todas elas teriam que ser executadas, aqui no Chain of Responsibility a gente pode ter vários handlers em cima da funcionalidade básica, mas não necessariamente todos esses handlers têm que executar. No caso do Decorator, todos os decoradores eram supostos a executar. Além disso, todos os decoradores eram supostos a adicionar uma funcionalidade em cima da existente. Tá? Então aqui não necessariamente também isso é verdade. Cada handler desse pode fazer uma funcionalidade que nada tem a ver, nenhuma relação tem a ver com a funcionalidade básica. Então não precisam ser adições em cima de uma mesma funcionalidade, refinamentos em cima de uma mesma funcionalidade. Pode ser uma funcionalidade completamente diferente das anteriores, das feitas pelos outros handlers. Mas a estrutura é basicamente a mesma e vai permitir que a gente tenha uma determinada funcionalidade e handlers que acrescentam outras funcionalidades. De forma similar, o padrão de projeto Proxy tem uma estrutura parecida com essa do Decorator e com a do Chain of Responsibility, mas tem uma diferença básica, é que o Proxy, como a gente está vendo aí na figura, ele tem uma relação de clientela com a funcionalidade básica, nesse caso com Basic Email Sender. Então o Email Sender Proxy é cliente, ou seja, tem uma referência para Basic Email Sender. Tanto no Decorator quanto no Chain of Responsibility, essa relação de clientela não era com a funcionalidade básica, e sim com a classe abstrata. É como se a gente estivesse representando e imaginando a figura, a estrutura do Decorator, é como se o Email Sender Proxy ele fosse apontar para o Abstract Email Sender. Tá? Então no Proxy a estrutura não é essa, a noção de clientela é direta com a funcionalidade básica. Então isso vai permitir que essa classe Proxy ela represente, ela simule o comportamento da funcionalidade básica, pode substituir inclusive esse comportamento, mas o esperado é que adicione funcionalidade antes e depois da execução do send básico de e-mail sender. Então, uma possível implementação de e-mail sender proxy pode ser para implementar um novo protocolo de comunicação para acesso à funcionalidade básica de envio de e-mail. Tá? Então, localmente, se essa funcionalidade de envio de e-mail ela está localmente na mesma máquina rodando que o nosso servidor, o desenvolvedor pode usar uma instância de Basic Email Sender, mas se ela está numa localidade remota, por exemplo, eu preciso ter um acesso remoto, então esse Email Sender Proxy é a solução a ser usada, e o papel que ele vai fazer é de implementar o protocolo de comunicação remoto com esse serviço de Basic Email Sender que está em outra localidade. Mas do ponto de vista de quem está usando esse serviço de envio de e-mail, esse código vai trabalhar com Abstract Email Sender. Ele não vai saber exatamente se ele está usando uma instância de Basic Email Sender ou uma instância de Email Sender Proxy. Se estiver usando uma instância de Basic Email Sender, ele vai estar realmente tendo acesso ao envio de e-mail local, que está rodando na mesma máquina que esse código que está solicitando o envio de e-mail. Enquanto se ao invés de usar uma instância de Basic Email Sender, a gente usar uma instância de Email Sender Proxy, na verdade o que a gente vai estar fazendo, esse código vai estar fazendo é solicitando a comunicação com essa outra máquina através de um protocolo de comunicação implementado dentro de Email Sender Proxy, e após a comunicação com essa outra
outra máquina, chamando efetivamente o serviço de envio de e-mail que está lá naquela máquina. Então, apesar da estrutura ser similar, ela tem essa diferença crucial em relação a Decorator e Chain of Responsibility, né, na noção de clientela que a gente já falou, e a intenção também, as possibilidades são limitadas. Então, por não ter a recursão na noção de clientela, né, a noção de clientela não ser para Abstract Email Sender, a gente não pode combinar vários proxies um em cima do outro, como a gente pode fazer com Decorator ou com Chain of Responsibility. As possibilidades de combinação são limitadas. Eu vou poder ter acesso ao proxy A, ao proxy B, ao proxy C ou à funcionalidade básica, qualquer uma dessas 4 alternativas, por exemplo, mas não vou poder ter acesso a combinações das mesmas ou encadeamento das mesmas. Então a intenção é diferente e sofre o efeito dessa mudança na estrutura. Também similar a essa estrutura do proxy que a gente vai ver é o padrão de projeto Adapter ou Wrapper, mas ele tem uma diferença básica, que ele muda o nome do método sendo usado. Então o Adapter tem esse papel similar onde adaptador de tomadas, por exemplo. Você tem uma tomada na parede com 3 pinos e o seu equipamento tem uma tomada no formato diferente, você precisa colocar um adaptador no meio. Então é justamente esse papel aqui do padrão do projeto. Você tem uma funcionalidade disponível para envio de e-mail, por exemplo, o Gmail e-mail sender, que a gente está vendo na parte de baixo da figura. Ele tem esse método send Gmail, tá? Mas eu não quero que meu código fique amarrado a isso, dependente disso. Então eu insiro esse adaptador no meio e o mecanismo de notificação de notas, esse código de notificação de notas, vai simplesmente chamar um método send do adaptador e o código do adaptador desse método send simplesmente repassa a solicitação para esse método send Gmail da classe Gmail e-mail sender, tá? Então o adaptador aí ele está basicamente fazendo esse papel de troca do nome. Se essa classe Gmail e-mail sender é uma classe de uma biblioteca fornecida pelo Google, por exemplo, que a gente não tem acesso a recompilar esse código, não tem interesse em recompilar esse código, muito menos em mudar os nomes dos métodos desse código. Então é interessante chegar aí com esse adaptador, com essa ideia do adaptador, que faz com que o código da nossa aplicação conte com um serviço de envio de e-mail chamado send, abstraindo aí de como esse método está implementado. A estrutura parecida com a do proxy que a gente acabou de ver, mas tem essa mudança na interface, né? No proxy, a interface do proxy e da funcionalidade básica é a mesma, é o mesmo nome de método. Aqui há essa mudança que é interessante quando a gente precisa fazer com que o nosso código converse com um outro código que a gente não tem direito de acesso a ele, direito de modificação de nomes, ou a gente não quer ficar amarrado aos nomes dos métodos usados por ele. Então, nesse caso daqui, para nossa aplicação, a gente continua chamando o método send, independente da biblioteca ou do framework que a gente está usando para enviar e-mail. Isso dá uma flexibilidade. Depois, se você quiser modificar, ao invés de enviar e-mail com esse serviço, com essa classe aí do Gmail, se eu quiser enviar com uma outra classe, por exemplo, Hotmail, eu só substituo esse adaptador. Então aqui está a estrutura geral, né, onde a gente supõe que tem um cliente aí, por exemplo, o Grade Notification, que precisa desse serviço de envio de e-mail. A gente não quer ficar amarrado a uma biblioteca específica, um nome de método específico, tá? Então ele depende dessa classe abstrata Abstract Email Sender, que tem esse método send. E essa classe abstrata pode ser implementada por 2 adaptadores diferentes. A gente está vendo um aí na esquerda para o Hotmail, o da direita a gente está vendo para o Gmail. Nessas 2 classes a gente
tem a definição desse método send, e na classe da esquerda esse método send é implementado chamando o método send hotmail da classe hotmail e-mail sender. Do lado direito, esse método send ele é implementado chamando o método send gmail da classe gmail e-mail sender. Então aí eu tenho, com essa configuração, com essa estrutura, eu tenho uma aplicação Grade Notification, por exemplo, que precisa de envio de e-mail, e ela pode funcionar tanto com envio de e-mail baseado nos serviços do Hotmail, como envio de e-mail baseado nos serviços do Gmail. O adaptador faz com que essas classes existentes tanto na biblioteca do Hotmail ou no framework do Hotmail e no do Gmail, eles sejam disponibilizados para a nossa aplicação com a mesma interface, chamada Send, né? Não com uma interface que é específica, amarrada para uma tecnologia específica, amarrada para um fornecedor específico de serviço de e-mail.